Ok, vamos lá, vamos para mais uma parte aqui desse conteúdo, né, que a gente está vendo aí, que é propriedade dos logaritmos. E agora a gente vai estudar especificamente a terceira propriedade aqui, que é o logaritmo da potência. E por que a gente chama de logaritmo da potência? Ó, veja que tem uma potência aqui, a elevada a m. Então por isso que a gente chama de logaritmo da potência. Certo, e o que significa? Como que a gente vai resolver isso aqui? Ó, o que a gente consegue observar? Que temos um expoente n aqui. E o que a gente vai fazer com esse expoente n? A gente vai pegar esse expoente n e jogar ele aqui, ó, para a frente do logaritmo. Veja que quando a gente joga aqui, a gente chama, eu costumo chamar isso aqui de regra do tombamento. Por que regra do tombamento? É justamente que a gente está tombando, a gente está jogando ele lá para o início. Está tirando aqui de cima do expoente e jogando para o início. E o que a gente consegue observar aqui, ó, que quando passa, ele vai para frente do logaritmo, ele vai multiplicando esse logaritmo. Ok? Beleza? Então veja o seguinte, ó, que o logaritmo da potência, a gente pode pegar esse expoente aqui e escrever o que? Numa forma de uma multiplicação, n vezes o logaritmo especificado aí. Vamos ver isso em exemplo. Ok, então vamos lá, olha só. Log de 100 é igual a x. Se a gente pegar isso aqui e fatorar esse 100, o que a gente consegue observar? Ó, que 100 a gente pode escrever nessa forma, de 10 ao quadrado igual a x. Certo? E aí o que a gente observa? Ó, que a gente tem um expoente 2, então a gente pode tombar esse expoente 2. Então passamos a ter 2 log de 10, que é igual a x. Só lembrar que quando não tem valor aqui na base, está subtendido 10. Outra coisa também que a gente sabe é o seguinte, ó, que quando a gente tem isso aqui igual, então isso aqui transforma em 1. Então o resultado de tudo isso aqui vira 1. Logo, ó, vamos ter o seguinte, que 2 vezes 1 é igual a x. Se 2 vezes 1 é igual a x, é porque x é igual a 2. Ok? Então veja, ó, que a gente acabou descobrindo aqui o valor de x, ou seja, x vale 2. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, seguindo com mais um exemplo, temos aqui que log da raiz quadrada de 5 na base 5 é igual a y. Certo, a gente pode reescrever essa raiz, então vamos ter o seguinte, ó, que log, a gente mantém aqui. E aí, veja o que acontece, ó, a gente tem um expoente 1 aqui, e só lembrando que a raiz quadrada tem um 2, então a gente pode escrever o que? 1 sobre 2. Tudo isso é igual a y. Ok, então agora o seguinte, ó, tudo que está aqui como expoente, a gente tomba ele, passa para cá multiplicando. Então a gente passa a ter o seguinte, que 1/2 que multiplica log de 5 na base 5. Certo, e o que a gente pode observar agora? Ó, que isso aqui é igual. Então toda vez que isso aqui é igual, isso aqui assume valor 1, já viu por consequência lá da definição. Então vamos ter o seguinte, ó, 1/2 que multiplica 1 vai ser igual a y. Daqui a gente conclui o quê? Que y vai ser igual a 1 sobre 2. Ou seja, y é igual a 1/2. Professor, posso escrever isso aqui como 0,5? Pode sim, ok? Beleza? Então pode tranquilamente escrever como 0,5. O professor poderia fazer isso aqui pela regra lá da definição geral? Claro que pode sim. Né? Então a gente já conhece, né, que a gente também pode pegar isso aqui e resolver usando aquela regra geral. Ou seja, ó, veja, né, que a gente pode pegar isso aqui, ao invés de aplicar essa propriedade específica,
a gente pode pegar o seguinte, ó, quem é a base aqui? 5. Então, ó, é base elevada ao resultado, que é y, é igual a quem? A 5 elevado a 1 meio. Ou seja, ó, se as bases são iguais, então o expoente aqui também tem que ser, né, terão que ser iguais esses expoentes. Então, logo, ó, a gente conclui o seguinte, que y é igual a 1 meio. Veja que eu também posso fazer, né, usando lá essa relação aí da definição geral aí, né, definição de logaritmo. Certo. Aqui o que a gente tem que lembrar, ó, que toda vez que a gente tem um logaritmo na base 10, basta a gente contar. Veja o seguinte, ó, log de 10 na base 10. Isso é igual a quanto? A 1. Por quê? Porque eu tenho um zero. Se eu pegar aqui, ó, log de 100 na base 10, então são 2 zeros, então é igual a 2. Se eu pegar, ó, log de 1000 na base 10, então são 3 zeros, então isso aqui é igual a 3. Então eu posso resolver isso aqui também de forma simplificada. Mas a propriedade, a gente está usando a propriedade para a gente entender melhor, porque em outras situações, em outros casos, a gente vai ter que utilizar essa propriedade aí. Beleza, então vamos lá. Mais um exemplo aqui, letra C. A gente tem o seguinte, que 4 elevado a log de 3 na base 2 é igual a z. Certo, a gente pode fatorar esse 4 aqui, então a gente passa a ter 2 ao quadrado, que multiplica log de 3 na base 2. Então isso tudo vai ser igual a z. Professor, e agora aqui, como que eu vou fazer? Eu não posso cortar 2 com z. Isso é verdade, a gente não pode cortar 2 com z. Mas veja o seguinte, olha só. O que a gente consegue observar aqui? Que esse 2 ele está multiplicando. Então a gente pode usar a relação inversa aqui dessa propriedade, ó, do logaritmo da potência. A gente pode pegar essa multiplicação, veja que quando a gente aplica essa regra do tombamento aqui, a gente pega o expoente e joga para cá, multiplicando. Se a gente tem um expoente aqui multiplicando, a gente pode jogar ele para lá em uma forma o que? De potência. Ó, a gente pode pegar ele e jogar para o outro lado em forma de potência. Ok, e como ficaria aqui? Ó? Ficaria o seguinte, ó, 2 elevado a quem? A log de 3 elevado ao quadrado na base 2, isso é igual a z. Então veja o seguinte, ó, a gente pegou esse expoente 2 aqui, fez o processo inverso. A gente está jogando aqui, ó, esse 2 que estava multiplicando lá para a forma do expoente. Ok. E aqui, o que a gente pode verificar aqui agora, ó? Então veja o seguinte, né? Por que a gente está fazendo isso? Né? Que a gente vai verificar essa relaçãozinha aqui. Porque a gente tem o seguinte, ó, 2 elevado a quem? A log de 9 na base 2, isso é igual a z. Essa propriedade aqui, a gente já viu. Que toda vez que eu tenho aqui uma base e esse logaritmo está na mesma base, a gente também pode cortar isso aqui. Então, ó, o que a gente pode concluir disso aqui? Que, ó, sobrou quem? 9. Então, ó, que z aqui é igual a 9. Portanto, ó, descobrimos aí o valor de z aplicando aí esse logaritmo da potência. Então, nesse caso aqui, a gente fez o processo inverso, ó. Ao invés de pegar esse n e jogar ele para aqui multiplicando, o que a gente fez? A gente pegou esse valor que já estava aqui multiplicando e jogou ele para o outro lado em forma de uma potência. E a gente caiu nessa propriedade aqui que a gente já viu anteriormente, né, lá de consequências da definição, que a gente pode cortar essa base com esse logaritmo da base aqui e conservar esse valor aqui, ok? Então vamos lá, vamos seguindo. Ok, diz o seguinte, calcule o valor de A igual log de 0,001 mais log de... Veja o seguinte, se a gente pegar isso aqui, né, e transformar isso aqui, ó, chamar isso aqui de x e chamar esse outro log aqui de y, o que a gente passa a ter, ó? Que log de 0,001
é igual a x. Certo? Então veja o seguinte, que a gente tem uma base 10 aqui subentendida, então vai ficar 10 elevado. Aqui também a gente pode transformar e aí contar 1, 2, 3, 4 casas. Então vai ficar elevado a menos 4. Logo, o que que a gente pode ter aqui, ó? Corta, e aí a gente tem o que? Que x é igual a menos 4. Então a gente aplicou a definição geral. Se a gente aplicar a propriedade, o que que a gente pode verificar? A mesma coisa, ó, que a gente tem log de quem? Isso aqui é 10, e a gente conta, ó, vai ficar menos 4, que é igual a x. Veja o seguinte, ó, que 10 e 10 aqui, a base é 10 e 10, então a gente pode cortar. Então a gente pode cortar isso aqui com isso aqui, porque é base 10 com base 10. E isso aqui, ó, passa para cá o que? Multiplicando. Então a gente vai ter o que? Menos 4 vezes 1, que é igual a x. Ou seja, a gente conclui que x aqui também é igual a quanto? A menos 4. Portanto, ó, se a gente usar a definição geral, a gente acha o menos 4. E se a gente usar a propriedade de logaritmo da potência, a gente também acha o menos 4. Ok? Só que em regra geral, indica, o que que a gente conta aqui, ó? Se a gente tem um número decimal, basta contar as casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4 casas. E aí, se o número é decimal, então fica negativo, ó. Menos 4. Mais. Agora, né, o que que a gente pode fazer aqui para a gente calcular esse outro log aqui? Ok, então da mesma forma que a gente fez o primeiro, a gente pode fazer esse segundo aqui também, ó. Que vai ser o que? Log de 1000 igual, a gente chamou isso aqui de y. Lembrando que a gente tem uma base subentendida aqui que é a base 10. Então se a gente aplica a definição geral aqui, o que que a gente tem? A gente pega essa base e eleva ao resultado lá que é o y, que é igual a esse valor aqui, ó, 1, 2, 3. Então, o que a gente pode escrever isso na forma de potência de 10. Como não é um número decimal, é um número inteiro aqui, então fica o que? O expoente positivo. A quantidade de zeros representa exatamente o valor do expoente aqui. Certo, o que que a gente pode fazer aqui, ó? Cortou, daqui a gente conclui o que? Que y é igual a 3. Isso usando definição geral. Só que a gente pode usar também a regra aqui da propriedade. Quando a gente fala da regra da propriedade aqui, o que que a gente tem, ó? A gente tem o seguinte, que log, aí, ó, a gente pode escrever isso aqui na base 10. Então, 1, 2, 3, né? Isso são 3 zeros. Como é um número inteiro, fica positivo. Isso é igual a y. Beleza, só lembrando o seguinte, que isso aqui é base 10, com isso aqui que é 10 iguais, a gente pode cortar. E esse 3 aqui, a gente passa ele para cá, a gente tomba ele para cá e ele vem multiplicando. Então vai ficar 3 vezes o resultado disso aqui, que é 1, que é igual a y. Ok, então y aqui vai ser igual a quanto? Ó, 3 vezes 1, que é igual a 3. Com isso, a gente acaba encontrando, ó, tanto seja pelo processo da definição geral ou pelo processo da propriedade, que y aqui é igual a 3, beleza? Certo, mas a gente também pode fazer de uma maneira bem prática, ó. Veja aqui, 1, 2, 3. Logo, o que que acontece? Como o número é inteiro, então isso aqui é 3 positivo. Beleza, e aí o que que a gente tem aqui? Menos 4 mais 3, subtrai e conserva o sinal do número maior. Ou seja, ó, o resultado disso aqui vai ser igual a quanto? A menos 1. Então, ó, veja que o valor que a gente está calculando aqui é o valor que dessa expressão A. Então, o valor dessa expressão A aqui, ó, que é igual a quanto? A menos 1. Beleza? Ok? Agora, ó, cuidado, viu? Quando a gente fala logaritmo da potência, então veja, ó, quem é a potência aqui? A elevado ao quadrado. Então, isso aqui, ó, é a potência. Veja que é diferente, ó, disso aqui. Eu estou dizendo o quê? Que o log todo aqui é elevado ao quadrado.
Veja que essa potência aqui, o que que a gente faz, ó, ela é a regra do tombamento, então eu tenho o que? Que é 2 que multiplica log de A. E isso aqui é igual a quem? Isso aqui ao quadrado quer dizer que é log de A vezes log de A. Ou seja, isso aqui é diferente, ó, e não igual, ok? Então essa relaçãozinha que a gente obteve aqui, ó, é uma relação diferente, ok? Nada igual não. Tranquilo? Então, ó, lembrando que para ser uma potência aí, o que que significa, né? Que esse expoente aí, ele tem que estar lá na base, né? Sem esse parênteses aí envolvendo todo o logaritmo, né? Então, ó, aí a gente tem o logaritmo da potência. Nesse caso aqui, a gente tem um logaritmo elevado ao quadrado e não o logaritmo da potência. A gente tem uma potência de logaritmo aqui. Então, na verdade, não é o logaritmo da potência. Aqui a gente tem uma potência de logaritmo. Mais um caso aqui em que a gente precisa ter atenção. Calcule o valor do log de 1 sobre 9 elevado ao cubo na base 3. Veja o seguinte, olha só. Quando a gente verifica essa relação aqui, a gente pode, logo de início aqui, ó, conserva a base, a gente pode notar que isso aqui, ó, a gente pode o que? Inverter negando. Na fração, a gente faz o que? A gente inverte negando. Então, logo, o que que a gente passa a ter aqui? Menos 3. Ok? Então, expoente positivo inverte negando. Então, já que o expoente é positivo. Beleza. O que mais que a gente pode verificar aqui, ó? A gente pode verificar o seguinte, que esse log, esse 9 aqui, a gente pode escrever nessa forma, ó, 3 ao quadrado menos 3 na base 3. Sim, então eu posso dizer que tudo isso aqui, chamar isso aqui de x. E aí, o que que acontece, ó? A gente tem o seguinte, que a gente pode multiplicar a potência de potência, então a gente tem uma multiplicação, então a gente vai ter 3, aqui vai ficar menos 6 na base 3, que é igual a x. Ok, certo? Então, ó, veja o seguinte, que isso aqui a gente pode cortar e isso vem para cá o que? Multiplicando. Então, menos 6 que multiplica 1 é igual a x. Então, a gente conclui aqui que x aqui vai ser igual a menos 6. Tranquilo? Beleza? Então, ó, veja que quando a gente tem essa relaçãozinha de expoente aqui, então a gente pode fazer a fatoração normal e depois fazer o que? Uma multiplicação. Então veja que com isso a gente obteve o que? Que esse valor aí dessa expressão, desse logaritmo aí, é igual a menos 6, ok? Beleza? Com isso a gente vai concluindo aqui, né, mais uma propriedade aí dos logaritmos. Especificamente a gente falou agora dessa propriedade aí do logaritmo da potência. Bons estudos e no próximo bloco voltaremos com mudança de base. É isso aí, caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e não esqueça de ativar aí o sininho para receber todas as notificações das novas postagens. Grande abraço.